Meu nome é Adelaide Castilho, eu tenho 59 anos, sou mãe de uma filha, tenho 2 netos e fui diagnosticada com câncer de mama há 6 anos atrás. O diagnóstico do câncer de mama, ele nunca é igual para todo mundo, né? É como se fosse uma prova muito difícil e que não adianta você colar as respostas porque as perguntas são diferentes. Cada pessoa tem uma pergunta diferente. Todo mundo na vida já passou por alguma situação em que mudou tanto que não foi possível voltar a ser o que era antes. E isso não aconteceu quando eu tive câncer. Isso tinha acontecido comigo há muitos anos atrás, quando eu perdi o meu primeiro filho 2 dias depois que nasceu. Então, quando eu recebi o diagnóstico do câncer de mama, eu tinha uma única certeza. Eu já tinha passado pelo meu pior momento. Nada podia ser pior do que a notícia do que meu filho tinha morrido. Então, quando você já passou por essa etapa, quando você já passou por esse momento em que você nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. Você recebeu uma notícia assim, você tá com câncer, principalmente uma pessoa da minha geração, que vi muita gente morrendo de câncer e que às vezes eu escutava na minha própria casa, minha mãe, as minhas avós, elas não falavam a palavra câncer, elas se referiam ao câncer como aquela doença, era uma coisa até meio proibida assim de falar, porque era realmente uma sentença de morte. Eu tive muita sorte, eu fiz um diagnóstico precoce, eu fui fazer uma rotina normal, de um check-up que eu fazia anualmente. Neste dia específico, né, parece até eu não sei, uma coincidência dessas estranhas da vida da gente, mas isso aconteceu no dia 11 de março. O dia 11 de março foi o dia que morreu meu filho. E sempre foi um dia muito difícil. Um dia que toda aquela lembrança, as sensações, a tristeza e até aquela sensação assim, poxa, como ele estaria hoje, né, se não tivesse morrido, né? Sempre amanheci meio estranha nesse dia. E estava marcado lá o meu check-up. Tudo estava acontecendo para eu não ir ao check-up. Estava tendo uma obra aqui no bairro que eu moro, aqui no Rio. O Rio todo estava em obra por causa da Copa, aquela coisa toda. Eu liguei para lá e disse, olha, eu não vou conseguir chegar, nós vamos ter que remarcar o meu check-up para um outro dia, para uma outra oportunidade, porque eu tô no meio do trânsito. Aí a menina disse para mim, não, você pode vir, porque tá todo mundo atrasado em função desse engarrafamento monstro que tá acontecendo aí. E aí eu fui. E eu cheguei lá para fazer, e o meu primeiro exame era a mamografia. E a menina que fez a técnica, que estava lá fazendo a mamografia, ela tinha sido a mesma de um ano antes. E a gente ria muito, eu brincava muito, eu sempre fui uma pessoa assim, né? Eu aprendi a rir das minhas desgraças, das minhas coisas que me incomodavam. Eu sempre faço uma piada, eu acho que fica mais leve para eu levar, para eu carregar. Eu sempre fiz o autoexame, mas assim, eu nunca consegui perceber absolutamente nada nas minhas mamas, até em função de como é densa. E aí ela fez o exame uma vez, ela vai esperar 2 minutinhos pra gente repetir, pra ver se precisa, se ficou bom. Aí a gente fez de novo, e a gente fez de novo, e a gente fez de novo. Na 5ª vez, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu estava acostumada a repetir o exame, mas não 5 vezes. E aí, na 5ª vez, ela disse pra mim, você me espera 2 minutos que eu vou perguntar pra doutora uma coisa e já volto? Eu falei, espera. Eu fiquei sentada, ela foi, voltou. Aí eu vou fazer de uma outra maneira a sua mamografia. E aí, ao invés daquela placa da mamografia, ela colocou um copo, era como se fosse realmente um copo quadrado. E aí ela foi exatamente no local onde ela tinha visto aquela imagem. Assim, Deus botou aquela garota que enxergou numa mama densa uma imagem de 6 milímetros, que não é nada, nada. E aí ela botou aquele copo e ela disse pra mim, olha, você depois vai na hora que você for fazer os seus exames de ultrassonografia, que aí eu ia pra uma outra etapa, a doutora vai falar com você. Tá bom, mas eu já achei aquilo esquisito, mas enfim, não vou morrer de véspera, não sou de ficar me preocupando de qualquer situação estranha que apareça na minha vida, até porque eu nunca tive muito tempo pra isso. Quando eu cheguei nessa médica pra fazer ultrassonografia, ela disse pra mim, olha, a gente encontrou uma imagem na sua mama e aí eu gostaria de dar uma olhada nisso. Eu não iria fazer nenhuma ultrassonografia das mamas.
E ela foi fantástica, porque essa médica passou comigo quase 1 hora, ela mapeou todas as 2 mamas, ela mapeou os meus gânglios axilares, ela fez uma varredura na minha mama, e aí ela disse pra mim a seguinte frase, ela falou, olha, a gente não pode fazer nenhum diagnóstico por imagem, mas você vai precisar fazer uma biópsia. Quando ela falou vai precisar fazer uma biópsia, eu já tinha entendido que havia uma suspeita de que alguma coisa houvesse. Mas suspeita não é diagnóstico também. E quando eu terminei todos os meus exames, serena, tranquila, aí quando eu já estava saindo, o diretor, o dono desse local, estava me esperando na porta. E aí ele disse para mim, olha, a gente encontrou uma imagem aí, que você não pode deixar, que você tem que ver o que é. E eu sugiro que você procure um mastologista o mais rápido que você puder. E aí começa, né, o passo a passo para chegar no diagnóstico final. Eu cheguei em casa, meu marido é médico, e eu disse para ele, ó, deu zebra. Aí me deu lá um amigo dele, vamos marcar, e eu falei, eles vão entregar o meu exame, porque normalmente levam de 10 a 15 dias para eles entregarem os laudos, né, desse check-up, e isso era uma terça-feira, uma segunda-feira, e na quinta-feira meus exames estavam prontos para eu ir para o mastologista. Na sexta-feira eu fui para o mastologista e ele repetiu a mesma coisa. Aí ele disse para mim, vamos fazer o seguinte, tem uma médica aqui no meu andar, que inclusive ela faz as minhas biópsias, uma médica muito boa lá do Hospital do Câncer. Se ela puder, a gente faz uma outra sonografia da sua mama, pra gente ver o que tem aí. Beleza, ligou, a menina tava terminando de fazer a ultrassom, pode vir, e aí eu fui. Aí eu fui lá para uma sala, eu tava cansada, né, porque esse processo é cansativo. A partir do momento que você sabe o que você tem, você sabe o que você tem, você já sabe qual é o problema que você vai enfrentar, e aí é só você traçar sua estratégia e atacar. E aí a gente fez e ela disse, não, absolutamente a mesma imagem, exatamente o mesmo laudo que foi dado aqui, o laudo que eu tenho agora. E eu falei pra ela, você que faz as biópsias? Ela falou, sim, eu faço. Eu falei, você não quer fazer a minha? Ela falou, não, eu posso fazer, a gente marca. Eu falei, mas não pode fazer agora? Ela falou, mas agora? E você não quer fazer um preparo? Eu falei, mas tem preparo para biópsia, para fazer a biópsia de mama, precisa de preparo? Ela falou, um preparo psicológico. Eu falei, passa dessa fase, pula para a próxima fase, se você puder fazer agora, a gente faz agora. Beleza, ligou pro laboratório ok, ela chegou e disse pra mim, tudo certo, você vai querer fazer agora? Eu falei, quero, eu só quero que você me explique o que é que vai ser feito, eu não quero surpresa, eu quero saber o que vai ser feito. Aí ela me explicou, ela disse pra mim, olha, a gente vai fazer uma anestesiazinha local, com uma agulhazinha dessas de dentista, uma coisa bem superficial, só porque a agulha que ela faz, a biópsia, né, que vai até o local para pegar esse pedacinho para ser examinado, ela é um pouquinho mais grossa, então só para não doer mesmo. E ela disse para mim, você vai escutar quando eu chegar no local, né, ela vai acompanhando pela ultrassonografia, quando eu chegar no local, eu vou te avisar que cheguei no local, e aí quando eu for pegar os pedacinhos, é como se fosse um grampeador, um barulho desse de grampeador. Me posicionei, ela deu anestesiazinha, um beliscãozinho, você não pode chamar isso de dor, né, porque uma agulhazinha tão fininha, você não pode classificar como dor. Ela fez isso e eu muito tranquila, eu não senti nada. Ela fez, aí ela disse, vou pegar o primeiro pedaço, plaque, o segundo pedaço, plaque, terceiro pedaço, plaque. Tirou aquilo e disse pra mim, botou um curativo e disse pra mim, agora você fica aí uns 10 minutinhos só pra gente ver se não vai sangrar alguma coisa e aí você pode ir embora. Sabe o que aconteceu comigo? Eu dormi. Tava um arzinho gostoso, aquele silêncio na sala e eu falei, eu não vou perder a oportunidade de dar uma descansadinha, né? Aí dei uma relaxadinha, dormi 15 minutos. Aí ela chegou, você dormiu? Eu falei, desculpa, não sabia que não podia. Ela riu, né? Não, pode ficar à vontade, não sei o quê, não tem problema. Eu falei, então tá bom. Aí o meu médico lá do outro lado já tava me esperando. Ela já tinha ligado pra ele, já tinha falado com ele que eu já tinha feito a biópsia. Segunda-feira, a mamografia que detectou lá o nódulozinho de 6 milímetros. Quinta-feira, resultado. Sexta-feira, confirmação da calibragem da máquina, da imagem que tinha sido feito lá atrás. E a biópsia também feita.
Voltei no meu médico, ele falou, como assim? Você já fez a biópsia? Eu falei, ela podia fazer, eu já estava aqui. Para que eu vou passar um final de semana inteiro pensando o que será a biópsia? Como será a biópsia? Até porque as pessoas, às vezes, óbvio que cada caso é um caso, cada pessoa sente de uma maneira, uns são mais sensíveis, outros são menos, uns não conseguem relaxar, outros conseguem, claro que cada caso é um caso, mas eu acho torturante você ficar esperando toda a vida para fazer aquilo. Isso é uma das coisas que um dos aprendizados que eu tive durante o meu tratamento, né? Que foi esse, né? Como as pessoas que não têm acesso a um sistema de saúde eficiente, o quão torturante deve ser, e é para essas pessoas, essa dúvida que se arrasta por meses, às vezes se arrasta por anos, e essa pessoa perde a chance de continuar viva, saudável e continuar seus projetos e continuar sua caminhada por causa de um absurdo desse que a gente vê diariamente acontecendo. É óbvio que além de você ter um sistema de saúde eficiente, é um primeiro passo, e esse não pode passar despercebido, que é o autoexame. A maioria dos casos você consegue, ou grande parte dos casos de câncer de mama, você mesma pode descobrir, fazendo com um intervalo pequeno, na hora do banho, sabe, você fazer uma busca. Eu não faço a menor ideia de como seja, pergunta o médico, pergunta pro teu médico, pergunta para alguém que saiba fazer, procura na internet. Hoje em dia a internet tem milhões de vídeos em que ensinam você a fazer o autoexame, né? No meu caso, isso não seria detectado. Eu precisei de um exame de imagem para detectar isso, porque era uma coisa muito pequenininha e eu não conseguiria detectar porque não era palpável, né? Então, no meu caso, eu não conseguiria fazer isso, mas muita gente consegue, muita gente, a partir deste autoexame, ela consegue sim um diagnóstico precoce e consegue sim resolver este problema com eficiência. Para você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigada. Eu espero que você esteja presente no próximo episódio, em que a gente vai falar mais um pouco sobre diagnóstico e câncer de mama.